Hoje eu vou falar a minha maneira de enriquecer. Já adianto para você, é através da criação de conteúdo, tá? Presta muita atenção que isso pode servir para você também enriquecer. Eu trabalhei com o Flávio Augusto, muita gente aqui desse canal sabe disso. E quando eu trabalhei com ele, uma coisa que eu percebi com o Flávio foi o seguinte. O Flávio ele vendeu ao WhatsApp por bilhões de reais. Primeiro porque ele tinha um modelo de negócio muito bom. E segundo porque ele tinha uma margem muito boa. E o que levou o Flávio a vender um negócio por 1 bilhão de reais, e agora eu vou explicar para você. Olha só, quando a gente pensa na parte financeira de um negócio, existe uma linha dessa parte financeira que se chama EBITDA. Eu não quero complicar muito isso, que eu sei que tem muita gente que pode ser leiga e não quer entender nada de forma muito complexa sobre o que é EBITDA. Vamos lá. Pense o seguinte, o que é lucro? Lucro nada mais é do que receita menos perda. Por exemplo, receita menos investimento, menos gasto. Acho que é uma boa. Olha só. Então, se eu tenho uma receita muito alta e um gasto muito baixo, eu consigo ter um lucro muito bom. Agora, se eu tenho uma receita alta, mas o meu gasto também é muito alto, eu tenho um lucro baixo. Vamos imaginar o seguinte, eu vendi um negócio por 100 reais, só que eu gastei 90 reais para aquele negócio, para vender aquele negócio, pô, meu lucro é 10 reais. Agora, se eu tenho uma receita de 100 reais e eu gastei 20 reais para vender aquele negócio, ou para comprar aquele negócio e revender, sei lá, pô, tem 80 reais de lucro. Isso é legal. Então, o que é o EBITDA? O EBITDA é quase como que se fosse o lucro da empresa, tá? Para você entender de uma forma um pouco mais simples assim, tá errado isso que eu tô falando, mas é mais ou menos como se fosse o lucro da empresa. Legal? Geralmente, né, quando vai se vender uma empresa, vai se vender um negócio, uma das coisas que a pessoa que vai comprar, que a empresa que vai comprar, o fundo que vai comprar, geralmente ele olha pro EBITDA. E aí ele vai e fala assim, olha, o teu EBITDA, é 10 reais, tá? De 100 reais aqui, eu vi que tu lucra 10, então eu vou te pagar 5 vezes o EBITDA. Então eu vou te pagar 50 reais aí por essa tua empresa. É mais ou menos isso, só que pensa que isso é na casa de milhões. Ó, tua empresa fatura 100 milhões. Desses 100 milhões, eu vejo que tu bota aí 1 milhão tu tem 1 milhão de margem aí, eu vou te pagar 5 vezes. Então, eu vou te dar 5 milhões aí pra ti, pra tu me vender essa empresa pra mim, por 50%, 30%, enfim, aí depende ali da negociação que acontece. Beleza. Sabendo disso, qual é a lógica básica e simples? A lógica é, quanto maior o meu lucro, quanto maior a minha margem, eu consigo ter EBITDA maior e automaticamente eu consigo vender a minha empresa por um valor mais caro, eu consigo embolsar um dinheiro maior no meu negócio. Aí a pergunta que fica é, como foi que o Flávio conseguiu vender uma empresa por quase 1 bilhão de reais, que foi no caso a WhatsApp? É porque ele tinha o EBITDA alto e também porque ele estava no setor de serviço. Tem algumas outras variáveis. E aí eu vou explicar aqui para você. Como é que era o modelo de negócio do Flávio? Ele funcionava, 95% das vendas vinham através de indicação. Inclusive, minhas gatas aqui estão virando o bicho aqui atrás. Ó. E aí, ele funcionava 95% por indicação. E eu vou explicar para você o seguinte. Imagina eu vou trazer aqui um exemplo do digital para você ter mais clareza, que eu acho que é mais fácil de entender. Imagina que tem gente que vende curso de inglês no digital, mas ele gasta com tráfego. Então imagina o seguinte, que ele gasta 100 reais de tráfego e ele traz 2 clientes. Quanto que custou para ele trazer 2 clientes? 50 reais cada cliente, porque 100 dividido por 2 dá 50. Então para eu ter um cliente, eu gasto 50 reais. Se eu quiser ter 4 clientes, eu vou gastar quanto? 200 reais, eu vou ter 4 clientes. Essa é a lógica quando eu olho para custo de aquisição de cliente. É mais ou menos isso. É o quanto eu gasto para trazer aquele cliente. Legal. O Flávio tinha um modelo de negócio que ele gastava quanto para trazer um cliente? 0, porque é 100% por indicação. Então eu trabalhei com o Flávio, né, ali por 3 anos e meio, inclusive fui destaque lá dentro do WhatsApp como vendedor e como líder comercial, formei novos vendedores. Inclusive, se você quer aprender sobre vendas, vai aqui no meu link do YouTube. Se eu não lembrar de botar, vai no meu Instagram, Rinoel_Marinho, que lá vai ter
o link na bio para você se inscrever e aprender no meu curso de vendas. E aqui eu não tô... YouTube, eu gosto mais de documentar o meu dia a dia, mais do que criar conteúdo, tá? Eu só gosto de deixar documentado isso daqui. Vamos lá. Então, basicamente, quando eu tava trabalhando ali com o Flávio, como é que funcionava o modelo? O modelo era basicamente assim, ó. Eu pego 20 números, eu pego 20 indicações. Por exemplo, imagina que eu vendi para você um curso de inglês. Aí você no final falou, poxa, gostei, você pagou. Eu falo assim, olha, mas antes, me passa 20 indicações, 20 amigos seus aí que você conhece, da tua faculdade, do teu trabalho, que você acredita que pode se interessar por se desenvolver através do inglês. E aí você vai lá e me passava 20 números. Aí o que eu fazia? Eu ligava para esses 20 números, para cada pessoa. Quando ela me atendia, eu fazia um processo de vendas, eu fazia técnicas de venda, vendia para essa pessoa. E aí depois dessa outra pessoa que eu vendia, eu pedia mais 20 números e ia fazendo a roda girar desse jeito. Então essa era a nossa forma de captar aluno. Então vamos voltar lá para o exemplo do marketing digital. Se eu gasto R$100, isso é um exemplo, tá? Que não é necessário, não é na vida real, não é R$100, não é R$50 que você gasta por um cliente, tá? Mas é só para você entender. Se eu gasto R$100 para trazer 2 clientes, então eu gastei R$50 para trazer um cliente. E no modelo de negócio do Flávio, quanto que eu gastei para trazer um cliente? 0. É isso. Então, se eu tenho um modelo de negócio onde eu tenho margens altas, eu consigo vender ele por múltiplos melhores. Mas isso também envolve um outro fator, que é o setor. O setor de serviço, ele é vendido por múltiplos maiores. Vou explicar aqui para você. Pensa o seguinte, se eu vendo... Não sei se você sabe que margem de supermercado é muito baixa. É como se fosse mais ou menos assim, a cada R$100 que é vendido no supermercado, R$2 ou se não R$1,50 vai para o dono. É mais ou menos esse o número na vida real, tá? Às vezes até R$3. Então, de 100 que entra, às vezes o negócio vende 100 milhões e só entra de lucro 3 milhões. Então, para um supermercado ter uma margem muito boa, para entrar muito dinheiro para o caixa, às vezes ele vai ter que vender 1 bilhão, sabe? É uma coisa muito alta. Enfim. Como é um modelo de negócio com uma margem muito baixa, automaticamente o EBITDA é muito baixo. E aí, quando as pessoas vão comprar esse modelo de negócio, elas olham e falam assim, olha, pô, tu tem uma margem baixa, eu não vou comprar por 8 vezes o valor do EBITDA. Lembra lá no começo que eu falei? O EBITDA é como se fosse o lucro. Tenta entender como se fosse o lucro. Então, pô, o teu lucro ele é de R$100 que tu recebe R$50 é de margem. Legal, R$50 é o lucro. Eu não vou te pagar 8 vezes 50 para tu vender para mim 100% esse negócio. Eu vou te pagar 2 vezes esses R$50 assim. Agora, quando a gente vai para serviço, vamos supor que é muito difícil. Vamos supor que você tem a mesma margem do supermercado. Vamos supor 2%, 3%. Geralmente o pessoal vai te pagar 6 vezes o valor do lucro, 8 vezes o valor do lucro, vai pagar um pouco mais, tá? Vai pagar um pouco mais, só por ser serviço. Porque serviço geralmente tem margens maiores e por aí vai. É mais difícil de quebrar, o incentivo fiscal do governo na parte contábil é melhor, enfim, tem uma série de benefícios. Então por isso que pagam múltiplos maiores. Você já vai entender onde é que eu vou chegar com isso, tá? Esse é um outro ponto. Então, olha só. Se eu tiver um negócio, aqui que vem o porquê que eu tô falando disso, como que eu vou enriquecer como é que eu pretendo enriquecer, a minha maneira que eu pretendo enriquecer. Se eu tiver um negócio que tem uma margem alta, eu consigo vender por preços melhores e embolsar uma grana boa, porque eu pretendo vender o meu negócio. Eu pretendo seguir mais ou menos a filosofia que o Flávio ele fala, que é, pô, eu construo um negócio para ser vendido, eu embolso um caminhão de dinheiro e vou e parto para um próximo negócio ou me aposento se eu quiser. Legal. Sabendo disso, pensa só. Enquanto muita gente, quando entra no digital, o que muita gente faz para querer ganhar dinheiro logo? Muita gente fica gastando com tráfego. Então, a cada R$100, ele traz 2 clientes. Só que se eu produzo conteúdo e viralizo os meus conteúdos, eu vou trazer clientes a custo 0.
automaticamente a minha margem vai ser maior. Porque enquanto um cara ele gasta R$ 50 para trazer um cliente, eu vou gastar 0. Mas vai ser única e exclusivamente através da criação de conteúdo que eu pretendo trazer clientes? Não. Eu pretendo trazer clientes em algo que eu me especializei, que eu sou muito bom, modéstia à parte, que é através da indicação. Eu fiz mais de 10 milhões em vendas, 8 milhões em vendas, não lembro mais, só através de indicação. Eu tinha uma equipe comercial dentro do WhatsApp, o Flávio me treinou, né? Eu trabalhei junto ali com o Flávio nessa parte de venda através do curso de inglês da WhatsApp. Então, isso é uma segunda linha de receita que eu pretendo ter, né? E aí, isso atrelado a uma presença no digital forte, sem gastar muito com tráfego, uma presença, um modelo de vendas que eu faço por indicação, isso deixa as minhas margens maiores. Mas tem um terceiro elemento, que isso aqui eu vou gerar muito valor nesse vídeo para você. Tem um terceiro elemento dentro do modelo de negócio que a gente tem que pensar, que é o seguinte. Se o meu negócio, ele depende única e exclusivamente de criação de conteúdo, da venda do orgânico, daqueles vídeos virais, etc e tal, existe um problema na hora de vender o meu negócio. Por quê? Pensa o seguinte. Olha como é que funciona a cabeça dos investidores, tá? É mais ou menos assim. Poxa, como é que funciona no tráfego? Se eu investir R$100, voltou 2 clientes. Cada cliente custou R$50. Então, eu posso inferir que se eu investir R$200, vai voltar 4 clientes. Ou seja, eu consigo ter uma certa previsibilidade. Se eu investir R$1.000, vai voltar, sei lá, não sei, 50 clientes, é isso? Acho que vai ser, não sei. Enfim, não vou ficar me... É 50 clientes? Não, que 50 clientes? Vai ser... não sei. Eu tenho muita dificuldade quando fazer essas contas de quando é dividir por 0. Peraí, se 100 é 2, 1.000 é 20. É 20. 500 clientes, errei completamente. 1.000 é 20. Então, 1.000 eu trago 20. E assim por diante. Ele consegue ter uma previsibilidade do futuro. Quando eu crio conteúdo quando eu trago o cliente através de conteúdo orgânico, aí tem um ponto. Se eu investir R$100 a mais no conteúdo orgânico, e o que seria investir R$100 a mais? Sei lá, seria comprar uma câmera a mais? Seria pagar um estrategista melhor? Seria eu, sei lá, contratar mais um cara que vai editar meus vídeos, um cara que vai postar meus vídeos? Seria postar mais? Não sei. Se você observar, o que está acontecendo aqui? Eu não consigo ter previsibilidade. Tipo assim, eu vou botar R$100, vai voltar o quê? Volta como? Então, se o meu modelo de negócio só depende de conteúdo orgânico, eu tô ferrado. Agora, tem um ponto. Se eu invisto em tráfego num modelo de negócio que tem um conteúdo orgânico muito forte, sabe o que acontece? Eu vou conseguir ter, comparado aos meus concorrentes, eu vou conseguir ter um custo de aquisição de cliente mais barato. Enquanto meus concorrentes eles vão gastar R$50, eu gasto 20. Eu gasto R$10. Então, eu pretendo ter 3 linhas de receita no meu modelo de negócio, ali, né, de uma forma bruta para você entender, onde uma delas vai ser orgânico, a segunda vai ser indicação e a terceira vai ser tráfego pago, justamente para quando eu possa vender o meu negócio, para quando eu vá vender o meu negócio, eu consiga vender por um valor para um cara onde ele pense assim, isso daqui eu vou conseguir ter previsibilidade ao comprar. Então, essa é a minha tese do meu modelo de negócio. Eu criei um modelo de negócio onde eu penso muito na margem dele, onde ele vai ser inserido no setor de serviço, educação. Isso automaticamente já me dá alguns incentivos de impostos, eles são melhores, o que permite com que eu tenha margens maiores e por aí vai. Entende? Então, essa é a minha tese, é assim que eu pretendo enriquecer. Esse é um vídeo para o Rinoel do futuro ver e de repente mostrar e falar assim, olha, tá vendo? Lá atrás eu concebi meu modelo de negócio, criei, fiz, deu certo, vendi e encaixou. E eu ainda vou mostrar aqui para você
um pedaço de eu criando conteúdo aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês alguns equipamentos, algumas coisas que eu faço pra criar conteúdo, beleza? Então vamos lá. Se tem uma coisa que eu tenho bastante aqui, é isso daqui, ó. Tripé. Tenho 3 tripés aqui, ó. Tenho muito tripé. E eu tenho 2 negócios de luz aqui que eu acho que nem é muito bom. Não entendo muito dessa parte de iluminação de conteúdo, de câmera. Eu, particularmente, não gosto muito da iluminação do meu conteúdo. E isso é uma coisa muito importante para a criação de conteúdo, para se gravar. Mas eu tenho uma noção básica, eu sei que tem que ter luz de preenchimento, luz de não sei o quê, tem uma série de coisas. Mas eu, particularmente, não gosto muito da iluminação que eu crio nos meus conteúdos, mas eu faço com que tem, né? Depois eu aprendo, depois eu contrato alguém para me ensinar isso. Mas eu tento deixar o melhor possível. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou montar toda a estrutura, vou botar a câmera, vou botar aqui a iluminação, vou montar tudo aqui, depois vou mostrar aqui pra você mais ou menos como é que vai ficar, beleza? Ó, é assim que ficou. A iluminação aqui, as 2 iluminações e o tripé que vai botar a câmera aqui, ó. É esse tripé aqui do meio aqui. Ó, tá aí. E agora eu vou gravar, né? Falta pegar o meu computador, vou trocar de roupa. Isso aqui é uma roupa, ficar em casa e tal. Vou trocar de roupa e vou gravar. Uma coisa curiosa para você saber é por que eu uso o óculos laranja lá. Né? Se você for lá no meu Instagram, você vai me ver eu usando o óculos laranja. Ele tem um motivo, tá? Primeiro que eu sei que chama atenção, isso é um bom hook visual, isso faz parte da criação de conteúdo. Você tem que, de alguma forma, nos primeiros 3 segundos, chamar a atenção da pessoa. Esse é um ponto. Mas um outro ponto é que eu gostei dele em mim mesmo, mas tem um terceiro ponto, que é o seguinte. Teve uma vez que eu fui falar sobre um cara que eu gostava da criação de conteúdo dele, fui falar de alguma coisa interessante, eu fui falar desse cara para um amigo. E aí eu não sabia que característica falar pra ele. Eu falava, tu já viu um cara que é assim, o cara tá bem viral, né? Tu já viu um cara que ele tem barba, cabelo, não tinha nada muito marcante. Eu não soube como dizer pra ele sobre como que era aquele cara. Pra que ele soubesse quem era. Que eu imaginava que provavelmente já tinha passado no Instagram dele. O cara tava bem viral. Eu já nem lembro mais quem é, por sinal. E aí, ali eu percebi o seguinte, eu falei assim, nossa, numa conversa de bar, digamos assim, se alguém for falar de mim, se eu tiver algum conteúdo viral que alguém gostou, o cara ele tem que saber dizer alguma característica minha para que ele nessa conversa ele fale assim, o cara do óculos laranja, é um carinha que usa óculos laranja, já viu? Porque o meu nome é meio difícil de gravar, meu nome é Rinoel, aí é mais difícil. É um carinha do óculos laranja, já viu? Sabe quem é? Que a gente muitas vezes vê o conteúdo de uma pessoa 50 vezes e não segue. E por a gente não seguir, a gente muitas vezes não sabe o nome da pessoa. E ali eu percebi, eu falei assim, cara, eu tenho que ter uma coisa que me marque, que seja minha marca, que as pessoas olhem e saibam que sou eu. E aí eu falei, cara, eu vou usar o óculos laranja. E todo aí que surgiu a ideia do óculos laranja, para quando a pessoa estiver numa conversa de bar ali, ela saiba se referir a mim, trazendo alguma característica presente em mim. Tem esse outro ponto, mas também tem um outro detalhe. Já aconteceu muitas vezes de eu falar para alguém assim, tá passando aqui na minha timeline, aqui no meu Instagram, tá passando muito vídeo desse meme aqui. Já passou na tua timeline? Aí a outra pessoa pega e fala assim, cara, não, nunca passou, nunca prestei atenção. Aí quando a gente se deu conta, já tinha passado muitas vezes, mas a pessoa só prestou atenção depois que eu disse. Então, imagina o seguinte, alguém numa conversa de bar com você fala assim, cara, tem um carinha de óculos laranja que aparece direto no meu feed do Instagram, aparece muitas vezes, ele fala sobre vendas, ele fala sobre criação de conteúdo, eu acho bem legal. A próxima vez que eu aparecer, que por mais que eu tenha passado desapercebido por você, a próxima vez que eu aparecer no teu conteúdo, na tua For You, ali na tua timeline, você vai olhar e vai falar assim, esse é o carinha que o João disse pra mim que tinha óculos laranja. Então, peraí, deixa eu ver o que ele fala. Entendeu o porquê do óculos laranja? Então, eu pretendo ser consistente no uso do óculos laranja.
Então, vamos gravar e você vai ver lá no Instagram o resultado desse vídeo que eu vou gravar hoje, que eu tô até confiante, tá? Estamos no meio da Copa de 2026, então, cara, eu vou falar sobre isso. Vê lá no meu Instagram depois e me diz o que é que você achou, se você gostou e se você achou legal ver os bastidores desse vídeo hoje. Valeu? Sabe uma outra coisa que eu acabei de lembrar que a gente precisa para gravar? Eu utilizo, na verdade, né? Que a gente precisa. Eu utilizo isso daqui, um gimbal. Cara, isso aqui é meio complicado de mexer, tá? Mas eu utilizo. Eu uso ele nas minhas gravações, é bem interessante ter isso. Às vezes a gente que tá do outro lado, só vendo o vídeo assim, legal, bacana, curtida, a gente não imagina o trabalho que é para aquele cara produzir aquele conteúdo, né? Então, eu uso isso daqui, que é o microfone aqui de lapela, né, que muita gente usa e capta bem um áudio. Por algum motivo o pessoal usa isso, então eu resolvi comprar também. Uso essa iluminação, mas volto a dizer, eu não sou o cara que entende de iluminação. E isso daqui também eu utilizo. Isso daqui é uma outra iluminação aqui que também eu utilizo. Isso daqui eu utilizo para o fundo, né? Para iluminar aqui os livros e tal. E também, obviamente, o computador, né? Que eu vou utilizar aqui para ler, o notebook aqui que eu utilizo para ler o roteiro. É legal falar uma coisa para vocês. Eu não sabia de uma coisa sobre a criação de conteúdo. Quando a gente cria conteúdo, sabe como é que eu faço? Eu leio frase a frase, aí eu deixo gravado a frase, e aí depois eu vou no programa de editar vídeo, que ainda tem mais o programa de editar vídeo, que eu utilizo o CapCut. Eu não pretendo ser um especialista em edição de vídeo. E aí eu vou e edito. Então, por exemplo, a primeira frase é, sei lá, vou enriquecer com criação de conteúdo. Por exemplo, vou enriquecer com criação de conteúdo. Aí eu falo, vou enriquecer com criação de conteúdo. Aí a próxima frase é, agora entenda por quê. Aí eu vou e falo, agora entenda por quê. Eu vou olhando frase a frase. É muito melhor do que gravar roteiro, né? Obviamente é quase impossível, porque a gente sempre está escrevendo roteiro. E também é muito melhor do que ficar lendo em teleprompter, assim, de celular e tal. Eu já tentei de várias formas, eu não gostei. Eu só gosto de usar teleprompter no celular quando é para gravar lo-fi. Aquele vídeo mais solto, assim, tipo desse jeito que eu tô fazendo aqui. Eu não tô usando script nenhum, tá? Aqui eu só tô mostrando mesmo o que eu vou fazer hoje. Aí eu gosto de usar um teleprompter para eu lembrar de tópicos. Mas é isso. É isso que eu tinha para falar. Então, eu acho que agora eu vou começar. Eu tenho que trocar minha roupa. Eu não vou com qualquer roupa, né? Eu boto outra roupa, porque isso faz parte da imagem pessoal da gente e tudo mais. Isso é importante, a pessoa como percebe. Vou botar o óculos e eu acho que é isso. Então, eu acho que eu já termino por aqui o vídeo. Não sei se ainda tiver mais alguma curiosidade para falar. Eu logo em seguida mostro aqui. Tô com outro visual, ó. Já agora tô aqui no modo Magia Noel, criação de conteúdo do Instagram. Tô desse jeito aqui agora. Agora sim eu vou criar conteúdo e encerro o vídeo por aqui. Meu amigo, você aqui do YouTube, se gostou do conteúdo, se gostou dessa rotinazinha ali que eu falei pra você sobre o meu modelo de negócio, se você curtiu, cara, se inscreve aqui no canal, curte aí o canal e é um prazer ter falado com você. Valeu, até mais. Tchau!